Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Hoje vamos ouvir histórias e memórias do violeiro, cantor e compositor Antônio Amaral Freire. Meu nome é Antônio Amaral Freire. Eu nasci aos 25 de fevereiro de 1946, na cidadezinha de Cana Verde, interior sudoeste de Minas Gerais. Nessa cidadezinha eu vivia até mais ou menos os 11 anos de idade. E ali o que eu fazia? Eu mais brincava do que fazia outra coisa, né? Eu sempre construí meus próprios brinquedos, uma porque assim, não tinha muito recurso para comprar mesmo. Então eu construía caminhãozinho, carrinho de boi, fazia boi de sabugo, né? E brincava mais com aquilo, assim. Gostava também de estilingue, caçar passarinho, armar arapucas, essas coisas, que hoje em dia a gente nem pensa em fazer e tem muita dó de quem faz, né? Porque, pensando bem, é muito triste, coitado dos passarinhos. Então, esses 11 anos, escola, claro, né? Eu frequentei primeiro, segundo e acho que até o começo do terceiro ano nessa cidadezinha aí. Aí vieram as mudanças, né? Daí nós mudamos para um determinado lugar, lá perto, no município de Santana do Jacaré. Lá a gente morava na beira de uma estrada de terra que ligava aquela região a Belo Horizonte. E tinha ônibus, inclusive, que passava lá. Naquele tempo era jardineira, né? A jardineira passava de manhã e à tarde. E aquele lugar, para mim, foi o lugar mais maravilhoso que eu conheci. Eu gostava demais de lá. Uma por ser na beira de estrada, e o meu pai tinha uma venda, né? À noite, os trabalhadores das roças, das fazendas, vinham para a venda, ficavam lá contando histórias. E eu gostava de ficar vendo essas coisas, essa movimentação, né? Saía briga, os caras bebiam um pouco, às vezes brigavam. Tinha um rio que passava bem pertinho e tinha uma praia de areia bem grossa. Adorava brincar naquela prainha. Tinha umas fazendeirinhas lá que ia brincar com a gente lá e era muito gostoso. Tinha um cachorro muito, muito bom, também a gente brincava. Eu mergulhava no rio assim, às vezes o cachorro não queria entrar na água, eu chamava, ele não queria entrar, mas eu mergulhava, quando eu sumia na água, ele pulava imediatamente, acho que para tentar me tirar. Foi um período muito bom. O ruim é que, na extensão do quintal dessa casa, tinha um terreno grande e o meu pai sempre gostou muito de lavoura. Como a venda tinha muito pouco movimento, principalmente durante o dia, aí ele inventou de plantar roça nesse brejo, plantar arroz, que ele gostava muito, né? E eu tinha que ajudar. Aí era um sofrimento, porque trabalhar na enxada, no brejo, mais ou menos atolado até metade da canela. Eu tinha o quê? 11, 12 anos. E muita formiga, tinha umas formigas escuras, grandonas. Elas mordiam, elas picavam a gente e injetavam um líquido meio amarelado, que era um ácido terrível. Então, a gente sofreu bastante esse tempo lá. E outro sofrimento também é que tinha uma escolinha rural lá, mas normalmente não tinha professor para dar aula e tal, estava sempre fechada. Aí eu tinha que ir para a cidade de Campo Belo, para a casa de uma das minhas irmãs, para estudar. Continuar o terceiro ano primário e o quarto ano primário, inclusive foi lá que eu tirei o diploma do quarto ano primário, né? E isso para mim era um martírio, porque eu não via a hora de chegar sexta-feira para voltar para aquele lugar maravilhoso que eu gostava muito, né? E aí não tinha que trabalhar, porque era fim de semana, né? Mas na segunda-feira de manhã voltava para casa das minhas irmãs, passar a semana toda de novo na escola. Aí, desse lugar, passamos um pouco de tempo na cidade de Campo Belo. Meu pai vendeu a venda, que não estava muito bom o comércio, vendeu a casa, vendeu a venda, e alugamos uma casa em Campo Belo. É uma cidade relativamente pequena também, mas uma cidadezinha muito boa. A gente ficou morando lá e o que o meu pai fazia para ganhar a vida? Comprou um pedacinho de mato e foi fazer carvão. Mas aí eu não fui para esse serviço, eu fiquei na cidade mesmo e arranjei um emprego numa oficina mecânica. À tarde a gente saía da oficina junto com outros colegas.
a gente procurava se sujar bastante de graxa, sujava inclusive a cara, as mãos, a roupa, tudo de graxa, e ia embora passando pelo centro da cidade para o pessoal ver que a gente era trabalhador. Era muito legal. Depois descobrimos um ribeirão lá perto que tinha um poço muito gostoso. O que a gente fazia? A gente comprava aquele sabão em pasta e saía da oficina e ia lá para o ribeirão, levava a pasta de sabão, aí se lavava e ficava nadando no ribeirão até começar a quase escurecer, mas foi um período mais ou menos curto também, porque terminou a safra do carvão lá, acabou o pedaço de mato, era muito difícil de arranjar trabalhador, era uma luta muito forte. Aí tiveram a ideia de ir para Brasília. Primeiro foi o meu pai e a minha irmã com o marido dela, para arranjar trabalho lá. Arranjaram. Meu pai era carpinteiro, inclusive era um carpinteiro muito bom. Foi onde eu aprendi com ele também a fazer bastante serviço com madeira. Você sabe que eu faço bastante serviço com madeira. Mas aí ele gostou de lá, disse que estava bom e mandou carta para a gente dar um jeito e ir embora. A minha mãe pagou o resto de aluguel da casa que a gente morava. Essa casa era uma casa mal assombrada, você já ouviu falar nisso? Então acontecia cada coisa naquela casa, assim, em termos de barulho, em termos de ruído só, né? Ver alguma coisa a gente nunca viu. Até a gente gostaria muito de ver, de ter visto alguma coisa, mas não via. Era só barulho. Eu até hoje não consegui desvendar com clareza o que poderia acontecer naquela casa naquele tempo. Aí nós fomos para Brasília, a minha mãe, eu e 2 irmãs. Aí até foi interessante na viagem, porque a gente tinha que ir de trem até Goiânia, porque não tinha linha ferroviária até Brasília. Foi no ano da inauguração, 1961, né? Então a gente tinha que ir de trem até Goiânia. Aí chegamos a Goiânia, nunca tinha ido numa cidade grande. A gente pegou o ônibus e chegou até Brasília. Aí para chegar onde o meu pai estava também, aí foi outro problema. Conseguimos com muito custo chegar lá. Pegamos a táxi, acabamos de chegar a pé, porque era ruim até para chegar de táxi. Lá era no meio do Cerrado e bem pertinho da Praça dos Três Poderes. O Congresso estava sendo construído e meu pai trabalhava numa companhia construindo viaduto. E eu fui trabalhar também com meu pai, ajudando lá. Eu trabalhei no almoxarifado de ferramentas da companhia, né? A gente morava em barraco de tábua, mas não essas tábuas de fazer barraco, né? Essas tábuas brutas de fazer andaime. O barraco era feito com aquelas tábuas, coberto com folha de brasilite, e o piso era assoalho com aquelas tábuas também, a mais ou menos uns 30 centímetros de altura do chão. E aí, Marta, embaixo daquele assoalho ali, virou uma criação de ratos. Você não faz ideia da quantidade de ratos que tinha ali. E cada rato grande, enorme, um rapaz lá que trabalhava lá, conseguiu uma ratoeira e num domingo ficou ele e eu. Fechamos o barraco assim, ficou meio que escuro assim, né? Pusemos a ratoeira num canto lá e ficamos sentados no outro canto. Aí você vê os ratos passando para lá para cá, daqui a pouco um ia lá na ratoeira e pá, pegava. Aí a gente pegava e jogava numa lata, essa lata de 18 litros, aí armava a ratoeira de novo, sentava lá, mas não passava 1 minuto, vinha outro para lá, pá, pegava de novo, e jogava na lata. E os ratos correndo para lá para cá, passava pertinho dos pés da gente. Daqui a pouco um desviava, ia lá na ratoeira, pá, de novo. Marta, olha, em menos de 2 horas que nós ficamos lá, nós quase enchemos essa lata de rato. Ficou faltando alguns centímetros para encher até a boca. Aí deu uma diminuída, né? À noite, quando a gente ia já para dormir, a gente olhava ali para o lado onde estavam construindo a Praça dos Três Poderes, você via o pessoal trabalhando. Você escutava a máquina o dia inteiro, o dia inteiro e a noite inteira, porque era 24 horas sem trégua, né? Então você via a paisagem, via lá as construções que estavam sendo feitas, aquela coisa toda. No outro dia de manhã cedo, quando você acordava, chegava lá e olhava para lá, você notava a diferença. Já via o quanto que cresceu aquelas construções durante aquela noite, sabe? Era incrível. Eu, trabalhando no almoxarifado dessa companhia, durante o dia eu tinha um pouco de folga, tinha um pouco de anotações no começo e no fim do dia. O que eu fazia nesse intervalo durante o dia? Eu ia desentortar pregos, o pessoal catava os pregos que usavam na construção daquelas formas de concreto, aquelas coisas, catava aqueles pregos, então eu ia levando para lá e eu ia desentortando com um martelo em cima de uma bigorna. Sabe esses latões de 200 litros? A gente enchia latões daquele, Marta, de prego desentortado. Um latão daquele cheio de prego, minha Nossa Senhora, tem acho que uns 300 quilos de prego tinha cada latão daquele. Eu consegui encher alguns.
E o Juscelino, que era o presidente da época, ele gostava de fazer sobrevoos de helicóptero para ver o andamento das obras, ele gostava de ver, né? E então várias vezes ele passou sobre a companhia que a gente trabalhava e morava de helicóptero, usando cartola, fraque, que ele gostava de fraque, cartola, né? E a gente via ele dentro do helicóptero, assim, ele fazia de propósito, ficar bem na beiradinha do vidro, assim, para a gente ver, né? Banava a mão, a peãozada gritava, fazia aquela festa, né? E coisas que aconteciam naquela época. A construção de Brasília foi uma coisa, assim, principalmente para quem esteve lá e viu como que é diferente de você contar, é diferente de você ouvir. Você ver e ouvir é diferente, mas foi muito bacana aquilo. Terminou esse viaduto que a gente estava fazendo, foi questão de, acho que 3 meses, foi muito mais do que isso. Terminou esse viaduto, aí a companhia já tinha pego outro, um pouco mais longe. Aí, o que ia acontecer? As máquinas já estavam chegando, arrebentando alguns dos barracos onde a gente morava, porque o pessoal já ia saindo, já tinha saído bastante gente. Aí, quando nós saímos, o meu pai arranjou um fazendeiro em Goiânia que precisava de alguém para pegar um pedaço de terra para fazer lavoura, né? Nós fomos num caminhão, botamos as coisinhas que a gente tinha, e era um caminhão grande que transportava, acho que cimento, de Goiânia para Brasília, e ele estava voltando para Goiânia para pegar outra carga. Então foi à noite, a gente fomos deitados na carroceria daquele caminhão, olhando o céu, estava o céu lindo, estrelas que parecia que quase conseguia tocar com a mão, tão lindo que estava, né? Chegamos em Goiânia de madrugada, esperamos clarear o dia, encontramos o fazendeiro, deu uma olhada na gente assim, cadê a mudança de vocês? Está aqui, eu tenho aquele montinho de coisa no chão lá. Né? Ele falou, mas só isso que a gente tem, né? Aí chegamos lá na fazenda, uma das sedes tinha sido desocupada há pouquinho tempo, morava lá, não quis ficar mais, saiu, e ele colocou a gente naquela casa. Era uma casa que era uma beleza, era uma casa enorme, o piso era cimento queimado, que eles falavam. Era aquele piso lisinho, bonito, vermelho, e tinha um curral enorme na porta assim, e tinha umas 8, 10 vacas de leite, e ele tirava leite ali todo dia de manhã, ele usava aquele curral. Aí eu adorava, porque eu ia lá ajudar ele a mexer com as vacas, eu puxava leite direto da teta da vaca na boca, assim, sujava a cara tudo de leite, porque espirrava leite para tudo que é lado, né? Mas eu adorava isso aí, né? E ele dava leite para a gente também. A vida era apertada mesmo, sabe? Aí meu pai começou a mexer com plantação, né? Plantou milho, plantou mandioca, plantou arroz, feijão. Foi muito sofrido porque a terra, além de era muito boa, mas era uma terra muito velha. Há muito tempo sendo cultivada, ela era fraca. O mantimento dava muito bonito, mas estragava logo. E o mato era muito, não tinha descanso. Difícil de arranjar alguém para ajudar. Terminou aquela safra de colheita, colhemos o que tinha para colher, fez a divisão com o fazendeiro, aí pegou aquele dinheirinho que tinha e vamos para São Paulo. Aquela minha irmã que tinha ficado em Minas tinha mudado para São Paulo e o marido dela trabalhava lá em São Paulo na Squibb. Aí ele trabalhava lá e gostava, disse que era muito bom, vamos para lá, né? Aí meu pai arranjou um serviço numa construção que tinha lá perto, estavam construindo um grupo escolar, e o meu pai comprou umas tábuas e fez um puxadinho na casa que o meu cunhado morava, que era uma casa alugada. E eu arrumei um serviço na SEMP, Rádio e Televisão. Comecei a trabalhar lá na seção de pintura, onde invernizava os rádios e televisão, que naquele tempo não era nada de plástico, era tudo madeira. Né? Quando eu cheguei lá para trabalhar, não tinha ideia como que era, né? O que a gente leva, o que não leva? Aí tinha um pedaço de linguiça lá em casa, a gente comprou uns pãezinhos, a minha mãe pegou um pão, colocou um pedaço de linguiça dentro e falou, você leva isso aqui como almoço. Chegamos lá, o chefe me levou para a mesa onde lixava os rádios, porque saía da marcenaria, era dado 3 mãos de seladora e depois tinha que lixar essa seladora para depois aplicar 2 mãos de verniz em cima. Saía até lindo, né? Brilhando, bonito. Aí ia para a seção de montagem, onde o chassi já estava montado, aguardando o móvel para colocar dentro e encaixotar e despachar. Aí, a hora que ele me levou, mandou pegar um pedaço de lixo, você lixa dessa maneira, ele me explicou assim, Marta, mas olha,
foi a pior coisa da minha vida aquela hora, sabe? Porque aquele pó, as pessoas que estavam trabalhando ali, tudo branquinho de pó, você olhava, parecia um saco de farinha de trigo de pé, sabe? Aí eu comecei a lixar do jeito que ele falou, né? Aí eu pensava assim, meu Deus, amanhã eu já não venho mais. Isso já era quase 9 horas da manhã, porque 9h30 tinha a hora do lanche. Eu estava morrendo de fome já nessa hora, porque eu tinha levantado muito cedo e comido um pedacinho de pão só com um cafezinho. Estava com muita fome já. Aí 9h30 tocou a sirena, o pessoal parou, tal, o pessoal batendo pó da roupa, assim, das mãos e tal, e cada um pegando o seu lanchinho e comendo, né? E eu sentei do lado, assim. Aí o encarregado da sessão chegou e falou, você não vai comer seu lanche? Eu falei, não, aquilo é almoço, eu não tenho lanche. Estava morto de fome, mas tive que esperar, né? Aí fiquei trabalhando ali, quando chegou quase a hora do almoço, ele falou assim para mim, falou assim, vem cá. Me apresentou para um pintor e falou assim, ó, o ajudante dele faltou hoje, você vai trabalhar aqui como ajudante dele. Aí ele me explicou o que tinha que fazer. Eu pegava a caixa do rádio, né? Eu tinha que pegar aquele móvelzinho, entregar para ele, ele pintava, eu pegava, levava ele pintado e punha num determinado lugar. Ele fazia uma pintura interna. Eu lembro que o primeiro que eu peguei pintado para levar, eu peguei no lugar errado, peguei direto em cima da tinta, ele não tinha me explicado. Ele falou, não, você não pode pegar por aí. Você tem... Aí comecei a pegar no lugar certo, aí já melhorou um pouquinho, porque não tinha aquele pó, né? Então eu pensei assim, pô, deu uma melhoradinha, né? Mas eu não estava aguentando de fome. Deu meio-dia, aí eu peguei aquele lanchinho meu e devorei, né? Morrendo de fome, devorei aquele lanchinho lá. E ainda fiquei com fome, mas fiquei. Aí continuei ajudando ele, né? Quando foi 3 horas da tarde, o encarregado da sessão veio com 1 litro de leite. Naquele tempo o leite era naquele litro de vidro, não sei se você chegou a conhecer, pegar essa época. Ele veio com aquele litro de leite, entregou para mim e falou assim, olha, isso aqui é para você e para aquele menino lá, dividir no meio. Porque o serviço é insalubre, né? É pintura, né? Então a firma era obrigada a dar leite para o pessoal. Ah, eu tomei aquele leite, mas nossa, como caiu bem. Meu Deus do céu. Mas eu ainda estava com aquela ideia, amanhã eu não volto mais, de jeito nenhum. E, bom, aí chegou 5h30, fomos embora. Aquele ônibus lotado, a gente tinha que ir pendurado na porta do ônibus, porque não dava para entrar dentro do ônibus, ia pendurado com uma penga de banana. Né? Se tinha dia, Marta, que eu ficava, por exemplo, com a ponta do pé direito no degrau do ônibus e o pé esquerdo no para-choque traseiro do ônibus. E o corpo todinho fora do ônibus, naquele espaço que tem entre a porta traseira e o para-choque. E segurando ali na porta. E a mão esquerda segurando naquela calha de em cima no ônibus onde corre água quando chove, né? Quando foi no dia de manhã cedo, eu pensei bem, falei assim, eu vou lá. Estava com ideia de não voltar, mas eu vou voltar. E continuei trabalhando de ajudante com aquele pintor. Alguns dias depois, eles me mandaram para ajudar o pintor que dava a segunda mão de verniz nos rádios, né? Aí melhorou bastante, porque aí o rádio já vinha com uma mão de verniz aplicada, ele já vinha limpinho, bonito já, né? Então você não sujava nem nada, aquela beleza, né? Pegava a caixa do rádio, ele dava a segunda mão, levava punha dentro da estufa e fiquei trabalhando com esse pintor. Esse pintor era gente muito boa e ele começou a notar que eu estava interessado em aprender alguma coisa. Aí ele falou assim, olha, eu vou te ensinar. Você quer aprender? Eu falei, quero. Vou te ensinar. Começou a me ensinar. Eu já tinha 6 meses de firma, eu já tinha aprendido bastante, né? Tinha vários tipos de rádio, né? E televisão e rádio vitrola também, né? Mas o que saía mais é um tipo de rádio que era mais ou menos o que saía lá por dia desse rádio, eram umas 300 peças, em média. Tinha dia que saía quase 1.000. Quando eu fiz 1 ano e pouquinho de firma, esse senhor aposentou. Quem foi para o lugar dele? Eu. Aí eu fiquei como pintor, né? Aí passei a ganhar 1 litro de leite. Aí o que eu fazia? Eu tomava meio litro e levava meio para casa. Aqui no programa Multidom, histórias e memórias com o violeiro, cantor e compositor Antônio Amaral Freire. No puxadinho que o meu pai fez lá, a gente morou uns 3 meses só e alugamos uma casa. Bem na beiradinha da represa. Era gostoso, porque sábado e domingo a gente ia nadar na represa. Mas aí a minha irmã comprou um lote no lugar mais afastado, lá no Capão Redondo. Aí nós construímos uma casinha lá de 4 cômodos, construída com tijolo assentado no barro, porque não tinha dinheiro para comprar areia, cimento, essas coisas, nada. A areia que foi usada, foi catada nas ruas de areia de enxurrada,
Trabalhei de pedreiro também, né? Na realidade, os 4 cômodos primeiro que nós fizemos, quem era pedreiro era o meu cunhado e eu, nós dois, e o meu pai era o servente. Meu pai fazia o barro, levava, e eu e esse meu cunhado assentando os tijolos. Só que não tinha reboco, não tinha nada. A instalação elétrica eu que fiz também, tudo aparente, sem aqueles fios pendurados na parede e tal, nada embutido, nada. E a água era de poço. Meu pai cavou 20 metros de profundidade. E eu ajudando, eu e minha mãe que ajudava a cavar aquele poço. Depois nós melhoramos a casa. Eu trabalhei na SEMP, lá, assim, como pintor, era quase 5 anos. Aí arranjei na Avon. Comecei a trabalhar na Avon Cosméticos como auxiliar de cozinha. Eu gostava de querer melhorar um pouco as coisas, né? Então, me interessava pelos serviços melhores, assim. Aí me colocaram para servir o almoço. Aí depois fui servir café. Aí eu ia servir café para a diretoria. Aí já era um serviço bem limpo. Aí me promoveram para o departamento pessoal. Aí eu tinha feito um curso de madureza ginasial. Eu queria melhorar um pouco. Tinha só o primário, 4º ano primário. Aí comecei a fazer à noite esse curso lá. Logo em seguida, antes de eu terminar o curso, acho que estava nem na metade ainda, surgiu aquele curso de madureza ginasial pela TV. Porque eu tinha feito o primário naquelas escolas ruinzinhas lá daquela cidade pequena lá de Minas Gerais, e fazia muito tempo que eu estava parado de estudo, né? Nessa época eu já estava, acho que com mais de 20 anos. Aí saí lá desse madureza e comecei a fazer madureza pela televisão, né? Mas aí aconteceu que algumas pessoas lá da Avon viu que tinha bastante gente lá interessada nesse curso e eles se ofereceram para ajudar a gente, português, matemática e acho que ciências. Essas 3 matérias, 3 pessoas lá que trabalhavam no escritório da Avon se interessaram em ajudar quem quisesse. E o que fizemos? Montamos uma salinha de aula no Grêmio Recreativo da Avon. Compramos uma lousa, colocamos lá e essas 3 pessoas iam lá ajudar a gente. E eles eram muito bons, explicavam muito bem. Foi uma beleza, né? Aí eu fui fazer o exame com esperança de eliminar português, matemática e ciências, que é o que eles tinham ajudado a gente. Eu elimino essas 3 matérias e ano que vem eu estudo um pouquinho de História e Geografia e elimino História e Geografia. Beleza, fui fazer o exame. Resultado, eliminei assim. Aí peguei o diploma no ginásio. Quando terminou, a gente fez uma festinha do encerramento da escolinha ali, daqueles 3 que foram ajudar a gente ali. E aí o pessoal, precisamos fazer um agradecimento para esse pessoal aí. Quem que vai falar alguma coisa aí para agradecer? Aí empurraram para mim. E fiz o agradecimento para os 3 que ajudaram a gente lá. E agradecer a firma também, por ter cedido o espaço, que a gente estava muito contente de ter passado. O chefe do departamento pessoal estava presente, ele achou que eu era bem desenvolvido. E me chamou lá no departamento pessoal e falou assim, você gostaria de trabalhar aqui no departamento pessoal? Eu falei, eu gostaria sim. Você gosta de mexer com o público, com o pessoal? Eu falei, gosto. Então nós vamos te promover. Que beleza. Escolhi uma promoção aí, para lá como auxiliar de folha de pagamento. Ali era, nossa, muito sigiloso. Você não podia mostrar para ninguém aquele serviço que você fazia ali. Tanto é que assim, você estava trabalhando com o prontuário de alguém aberto na mesa, trabalhando ele ali. Se chegasse alguém que não fosse do departamento pessoal para conversar, falar alguma coisa, tinha que fechar aquilo ali imediatamente, né? Só não podia ver. Gostava do serviço, saí da auxiliar de folha de pagamento e fui trabalhar como auxiliar de fundo de garantia. Surgiu a lei do fundo de garantia e tal. Então, passei, o que eu fazia? Eu controlava o fundo de garantia e fazia desligamento de empregado. Ia no departamento do trabalho fazer a homologação. Aí tinha uma metalúrgica, que a minha sobrinha trabalhava, estava precisando de alguém lá. Ela falou assim, tio, você não quer ir para lá? Uma metalúrgica pequenininha, está precisando de alguém como você lá para fazer... É uma espécie de faz tudo, porque a firma é pequena, mas o patrão é muito bom, ele não paga mal, não sei o que. Ele acabou me convencendo a ir para lá. Aí eu saí da UNP. Eu fui para essa firminha lá onde trabalhava a minha sobrinha. Era uma metalúrgica que fazia luminárias, trabalhava com iluminação, né? Fazia luminárias internas, luminárias fluorescentes, e fazia luminárias de grande porte, essas que iluminam estádio de futebol, onde faz carnaval lá, Sambódromo do Rio de Janeiro, Sambódromo de São Paulo. Foi tudo feito por nós lá. Maracanã, Mineirão, esses estádios aí, tudo feito por nós, as luminárias. Quem comercializava era a Siemens, né? A Siemens é uma firma alemã. Então o pessoal pensava que era a Siemens que fazia aquilo, mas na realidade não é. Nós que fazíamos. Uma firminha pequenininha, fazia todas aquelas luminárias enormes, luminárias de grande porte, fazia, e a Siemens comercializava. Trabalhando nessa firma,
um dia o patrão falou para mim: Amaral, você não gostaria de fazer uma faculdade? Eu falei assim: eu poderia até fazer, mas como que eu vou passar no vestibular para entrar na faculdade? Eu tenho um primário feito há muitos anos, quando eu era criança, lá no interior de Minas Gerais. Tenho uma madureza ginasial feita em 1 ano pela televisão. Fiz o colegial numa madureza também. Então, o meu currículo escolar é muito ruim. Eu não tenho capacidade para passar no vestibular, na faculdade. Não, você faz um cursinho e aí você passa. Eu falei, bom, eu vou precisar de uma coisa. Ele falou assim, o que você vai precisar? Eu falei, eu vou precisar de uma coisa, eu vou precisar de horário. Porque lá a gente não tinha muito horário para sair, sabe? Eu era uma espécie de faz tudo mesmo, problema, né? Aí o meu sobrinho ia fazer o vestibular e falou para mim, tio, vamos, matricula lá também, a gente vai junto fazer o vestibular. Eu falei, beleza, vamos embora. Aí fui lá, fiz a matrícula e tal. No dia de ir para a primeira aula, a minha mãe ficou doente, muito ruim. E eu tive que correr com ela para o hospital, para cá. Já não pude ir na primeira aula. Resultado, isso e outras coisas, eu não fiz o curso lá, né? Passou aquele ano, o meu sobrinho fez cursinho e tal, e eu não fiz o cursinho. Chegou a época do vestibular. E o pessoal vai. Eu falei, não vou, como é que eu vou fazer o vestibular? Não vou passar de jeito nenhum. Vai, se não passar, não tem problema. Para ano que vem, eu fui fazer o vestibular. Resultado, passei, né? Eu falei, e agora? Como é que eu vou acompanhar as aulas? Eu não vou conseguir acompanhar a aula de faculdade. Não vou, né? Passei no vestibular, deve ter sido uma sorte. Inclusive porque tinha inglês. O meu inglês era aquele assim, ó, like nós likeamos, mas Mônica é good, nós não have. Era esse o meu inglês, né? Aí fui encarar o curso, né? Aí eu fiz os 4 anos de faculdade, Marta, eu nunca tirei uma nota menor que 8, em matéria nenhuma, nunca. E posso dizer que 90%, ou quase isso, era 10. Fiz a faculdade de contabilidade, né? Eu sou contador. Você vê que eu conto as piadas na orquestra por causa disso. Sou contador. Né? Aí, qual não foi a minha surpresa quando eu fui pegar o currículo escolar da faculdade? Sabe que colocação que eu tirei no vestibular? 2º lugar. Você acredita isso? E quem tirou o 1º lugar foi um sobrinho meu. Logo em seguida, surgiu um concurso público na prefeitura para contador. Aí, passei no concurso, né? E fiquei trabalhando de contador na prefeitura. Em 95, no mês de julho, eu vim para Santa Bárbara do Oeste, eu já tinha comprado a casa. Quando eu morava lá aí no Grego, naquela casa que eu tinha comprado aqui, em termos de música eu estava parado, não tinha com quem cantar. E aí eu comecei a tocar na igreja de São José. Depois de um determinado tempo, eu não me lembro como foi que eu conheci o Cacheta, e o Cacheta me conheceu. E o Cacheta chegou para mim com uma ideia que eu tinha visto uma orquestra de viola, tinha assistido e achou muito bonito. E falou, será que não dá para a gente formar uma orquestra aqui em Santa Bárbara? Estou com vontade, você toparia participar e tal? Claro que eu topo, né? Topo sim. Ele falou, então eu vou conversar com o Giovanni. Aí conversou com o Giovanni achou boa a ideia, botou um anúncio no diário aí, que estava com essa ideia de fundar uma orquestra, quem soubesse tocar. Tinha que ter duas condições, ter uma viola e saber tocar alguma coisa. Aí, para se apresentar, fazer a inscrição. O Giovanni marcou a reunião, foi lá na biblioteca lá da Cidade Nova. Aí fizemos uma reunião lá, eu me lembro que estava o Giovanni, o Cacheta, o João Paulo, o Toninho, eu tenho uma leve impressão que tinha uma outra pessoa que eu não consigo me lembrar quem era, mas que a gente estava em 6. Se não for 6, nós 5 estávamos, né? E começamos. E estava formada aí a Orquestra de Viola de Santa Bárbara. E eu estou, desde essa época, até hoje, está fazendo 20 anos, né, Marta? Isso foi em 2001. E resultado dessa turminha que iniciou, essas 5, ou no caso 6 pessoas, se eu estou esquecendo de um, o único que está até hoje na orquestra sou eu. E eu acho que se não tivesse partido mais cedo do que o combinado, o Cacheta estaria também até hoje. Posso dizer que nunca faltei em um ensaio. É claro que alguns, por motivo óbvio, devo ter faltado. Por vagabundagem não faltei nenhum. E também essa coisa, por gostar muito também, né? Nosso ensaio, eu adoro, você está junto com a turma ali, é muito gostoso. Em 2006, Amaral, juntamente com Fernando Tal, João Paulo Froner, Guilherme Argentão e Felipe Rosinelli, fundaram o grupo Violado, também de Santa Bárbara do Oeste. Mas essa história fica para outra Histórias e Memórias. Tchau para vocês, um abração.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.